Há cerca de 200 mil anos, um dos nossos ancestrais ficou parado no escuro, ouvindo um som que não conseguia identificar. O coração dele acelerou antes que a mente entendesse o motivo. Os músculos se prepararam para correr, antes que qualquer pensamento racional fosse formado. Ele não sabia o que estava na escuridão, e era exatamente por isso que ele sobreviveu. Hoje, milhares de gerações depois, você acorda no meio da noite, olha para o quarto escuro e sente o mesmo arrepio na espinha, mesmo sabendo que não existe predador algum no seu apartamento. O medo do escuro não é uma falha de seu cérebro, é uma herança. Cientistas chamam esse mecanismo de viés de detecção de ameaça. No escuro, os olhos humanos perdem quase toda a capacidade de distinguir formas e profundidade. Sem visão confiável, o cérebro muda de estratégia. Ele para de esperar confirmação visual e começa a assumir o pior cenário possível. Um movimento na sombra se torna uma ameaça até prova em contrário. Esse não é um defeito de fabricação. Para os nossos ancestrais, esperar uma confirmação visual antes de reagir podia significar a diferença entre fugir a tempo ou se tornar a próxima refeição de um predador noturno. Os primeiros humanos que sobreviveram não foram os mais corajosos, foram os mais desconfiados. Pesquisadores que estudam visão noturna descobriram algo curioso sobre como o cérebro humano processa ambientes com pouca luz. A retina muda de células especializadas em cor e detalhe para células especializadas em movimento e contraste. Na prática, isso significa que você vê piores formas, mas se torna hipersensível a qualquer coisa que se mova. Um galho balançando ao vento, uma cortina se movendo com o ar condicionado. O cérebro amplifica esses sinais porque durante a maior parte da história humana, movimento no escuro quase sempre significava predador, e não vento. Um estudo com crianças de diferentes culturas mostrou algo notável. O medo do escuro aparece de forma quase idêntica em lugares completamente diferentes do planeta, independente de educação, religião ou experiências pessoais. Isso sugere que não é algo aprendido com histórias de terror ou filmes de monstro. É algo que já vem instalado. Algumas crianças choram no escuro antes mesmo de terem vocabulário para explicar o que sentem. O medo chega primeiro, a linguagem vem depois. Há ainda outro fator. O escuro silencia os sentidos que mais usamos para nos sentir seguros. Sem visão clara e com sons distorcidos pela ausência de luz, o cérebro perde os principais instrumentos de avaliação de risco. E quando falta informação, ele preenche as lacunas com os piores cenários possíveis. Não porque você seja pessimista, mas porque, historicamente, presumir perigo e estar errado custava muito menos do que presumir segurança e estar errado. Um susto bobo no corredor escuro não te mata, mas ignorar um predador real teria eliminado a sua linhagem genética há muito tempo. Por isso, o medo irracional sobreviveu, enquanto a coragem descuidada foi apagada da história evolutiva. Antropólogos que estudam povos caçadores-coletores contemporâneos notaram um padrão parecido. Em comunidades sem eletricidade, adultos mantêm rituais quase universais para lidar com a noite. Fogueiras, vigílias compartilhadas e a regra não escrita de nunca se afastar sozinho do grupo depois do anoitecer. Não é superstição vazia. É uma estratégia que funcionou por tempo suficiente para ser passada adiante, geração após geração, até chegar até você. Mesmo nas cidades modernas, totalmente iluminadas e sem predadores reais, esse sistema antigo continua ligado. Ele não sabe que o mundo mudou. Ele só sabe que o escuro significa risco e reage exatamente como reagia há 200 mil anos. Você pode racionalizar isso o quanto quiser. Pode repetir para si mesmo que não há nada no quarto. Mas o sistema que dispara o arrepio na espinha não responde à lógica. Ele responde a milhões de anos de seleção natural, ajustando seu corpo antes que sua mente consciente tenha qualquer chance de opinar.
É por isso que ligar a luz alivia o medo quase instantaneamente, mesmo que nada na situação real tenha mudado. A ameaça nunca esteve no ambiente. Ela estava na falta de informação que o ambiente escuro impunha ao seu cérebro. Talvez seja por isso que mesmo adultos racionais, com diplomas e certezas científicas, ainda sintam aquele desconforto sutil ao apagar a luz e caminhar pela casa. Não é fraqueza, é memória. Uma memória que não vive nas suas lembranças conscientes, mas no próprio desenho do seu sistema nervoso, gravada antes da escrita, antes da linguagem, antes de qualquer coisa que você chamaria de civilização. Da próxima vez que sentir aquele arrepio no escuro, talvez você não esteja com medo de nada que existe agora. Talvez você esteja apenas ouvindo um eco muito antigo, vindo de alguém que precisou ter medo para que você pudesse existir.